E como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Eu acho maravilhoso o fato da Milena começar. E aí, como se a gente não tivesse há 10 minutos aqui Falando. gravando, tipo, para ver se saiu alguma coisa e não saiu, e a gente volta, Não, entendeu? a gente. Não, a Mas gente enfim. Ah, estava gravando, e atendendo ali, vendo o áudio. tá tudo certo. Mas ela é a Milena, eu sou o Giovanni, e bora resenhar, Bora beleza? resenhar. Hoje a gente vai falar de Então nós vamos. filme. Isso. Que Nós filme? vamos falar de Paixão de Cristo. Brincadeira, Não. Eu já minha cara de brincadeira. decepção. Pô, falar de Paixão de Cristo. Em plena era de Pô, você The não gosta? Chosen. Não, em plena era Você de não The Chosen, você gosta? vai ressuscitar a Ah, Paixão de mas, Cristo? mas, mas é bom, ué. É bom, é Não, diferente só. é bom, mas a gente já. É porque o Quantos anos conteúdo tem do Paixão Paixão de de Cristo? todos, não sei. Não Vamos tô com outro pesquisar. aparelho aqui para pesquisar. Vou pesquisar Eu para tô sem você. outro aparelho. Mas nós não vamos falar disso não, gente. Pera aí, segura a mão, Qual que é o só filme? um minuto. Porque você acredita que minha esposa nunca assistiu Paixão de Cristo? Nunca, Acredito. Sua esposa nunca tem assistiu. Não é 2004, crente, tem não. É, 11. 2004. 11 anos, é Caraca, novo. vinte e É cinco novo. anos. Vinte e É um, né? novo, é novo. É Ah, novo, é novo. É novo, é novo, é novo. muito bom. Não pode falar que é velho, Milena, porque a gente é bem mais velho que isso. Não, é que Então eu é ia. novo, é novo. 21 anos. Eu tinha 21 anos 14 pra anos. gente, assim. Pois é, e agora todo mundo já tá fazendo conta. Tá. Mas Todo eu mundo já sabe que também você tá com 35, faço em entendeu? junho. Inclusive, dia Você acredita 16 que de meu pai tá me junho. ligando? Você acredita que meu pai tá me ligando? Você Acredito. acredita? Sério? Acredito. Mas você quer falar do filme? Você vai ligar para ele depois? Porque a Eu gente não já tá sei, pode ser. gravando. A gente já tá Ai, gravando. meu Deus, vamos lá, vamos lá. Só um minuto, eu sou pai do Cara, Giovanni. Só um minuto. É Giovanni, né? é, Só um minuto, é Giovanni. Giovanni. Vamos lá. Cara, eu ia. Paixão de Cristo, então, é um filme muito bom, mas não é dele, não. Eu ia citar um aqui que, bem clássicozão, assim, de clássicozão de ser velho, tá? É, que é o 12 Homens, uma Sentença, que eu brinquei com você no outro vídeo, Sim. que eu falei com você, que eu acho que vale. Eu acho que eu vi o remake dele, não foi o original. Uhum. Ou vi os dois, não sei. Mas, enfim. Não, é o remake. É o remake. 12 Homens, uma Sentença é um filme que ele tem praticamente dois cenários ali no máximo, três se você contar o banheiro da sala. Sim. Mas ele conta uma história de um julgamento, é, onde um jovem está sendo acusado de assassinato e o júri vai se reunir para definir aquilo ali. Mas não tem uma cena necessariamente do julgamento. Só o júri saindo e indo se reunir na sala lá do júri. Então tem 12 homens lá e eles têm que definir qual é a sentença do jovem, inclusive por isso fica 12 homens uma sentença. Né? Então, qual que é a ideia? É necessário que seja unânime a decisão, uma questão de regra de julgamento americano, então tinha que ser unânime a decisão e tudo mais. E rapidamente, a maioria ali já ia falar guilt, né? Que é do culpado, Uhum. que tem o guilt, not guilt. Mas culpado, 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 culpado. E teve um lá que vira not guilty. Não, é inocente no voto dele. Uhum. Aí, tipo assim, os outros 11 viram pra ele, sério que você acha que ele é inocente? Ele fala, não sei. Eu só acho que vocês foram muito rápido e a gente tem que discutir alguma coisa. Uhum. Eu acho que a gente tem que pelo menos discutir se ele é culpado ou não. Então, tudo que a gente sabe do julgamento é da conversa deles, inclusive. Não é vendo o julgamento. Eles discutindo os pontos do julgamento. E aquele homem ele vai convencendo um por um, Não. praticamente ali, de razões de que eles estavam culpando aquele jovem sem necessariamente julgar ele, mas partindo de algum tipo de preconceito, partindo de algum egoísmo, de alguma coisa nesse sentido. Só um minuto, esse filme é Manda, novo ou é velho? muito velho. Cara, mas teve um muito novo que eu vi recente. É Que é porque, tipo assim, tipo. pode, Que é muito, 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 muito pode ser parecido. remake. Pode ser remake. Vai, Assim, se eu não continua. estou enganado, a primeira versão é de 1957, cara. Continua que eu vou. Tô procurando o nome do que eu vi. Eu não lembro. Mas assim, não, mas é basicamente isso. Ele vai convencendo um por um.
Hum, No remake que eu vi, que já não deve ser 57, deve ser 70, sei lá, alguma coisa, eu vi esse filme umas duas vezes. Ele vai conversando, por exemplo, tem um cara lá que, cara, ele só é egoísta, ele quer ir embora porque ele tem um outro compromisso, entende? Então, sei lá, um jogo de beisebol que ele quer assistir. E, gente, tem cara de culpado, tem jeito de culpado e pra mim é culpado. E o cara vai provando pra ele, olha, cara, você só tá sendo egoísta, não tá colocando aquilo, e ele vai trazendo argumentos. Então, olha, é impossível ele ter chegado naquele momento para poder matar o cara pelo relato que fulano deu, e você está trazendo aqui como argumento, por esse mesmo relato não tem como. Então, assim, eu fui apresentado esse filme quando eu fiz um ano de direito, né? Então, quando entrei na faculdade lá, eles me apresentaram esse filme e aí eu gostei, apaixonei, assim, entendi. Aham. gostei muito do filme, mas foi por conta disso. Mas independente disso, não é muito legal para quem gosta de argumentação, de ver aquele negócio. Sim. E que eu, assim, saindo um pouco da história do filme, tentando biblicar um pouco as coisas aqui, né? Uhum. Primeiro, a escolha desse cara de, independente das aparências iniciais, falar, cara, eu quero saber de fato para que a justiça seja de fato feita. Então há um desejo por uma justiça, por não culpar quem é inocente e só parece culpado, né? O julgamento ser justo. Então, eu acho que dentro do cristianismo, apesar de o nosso julgamento numa justiça humana não será tão justo assim, e que bom por isso, né? Como de aquele memezinho, né? Quando eu falo pro meu amigo que a vida não é justa, e ele vira para mim e fala, ainda bem, senão tava todo mundo na cruz. Aí o cara é mó tristão, assim, né? Mas é bem por aí. Mas é esse desejo de lutar pela justiça do menino, independente disso. Mas algumas reflexões que ficam quando você vai vendo o filme de como as pessoas estão tomando aquela decisão, não necessariamente pelo caso, mas por preconceitos que ela tem. E aqui eu não estou falando de preconceitos com a pessoa, de preconceitos mesmo. Fulano é assim, ou a vida é assim, ou aquilo é assado, né? Então, assim, um definiu que ele mora em tal lugar, foi acusado de tal coisa, provavelmente é ele mesmo. Não precisa discutir. De como às vezes a gente coloca o nosso egoísmo na frente, isso aqui é importante para mim, e se isso está atrapalhando, ferrando com a vida dos outros, eu não estou nem aí porque eu quero resolver o meu, entendeu? Todas essas possibilidades que ele vai trazendo, se você se permitir, de refletir também o porquê que as pessoas estão culpando aquele garoto, né? Literalmente tem um lá que assim, o racista do vídeo é um negro, tá? Uhum. Ele conseguiu sair um pouco daquilo, mas o resto da classe é culpado. Tem outro que é um magnata, então todo pobre é culpado. Enfim, seja como for, né? Sim. E da gente conseguir entender que aquilo que a gente acredita não é só porque parece ser. Aí é uma outra discussão totalmente diferente, tá? Aqui, sobre a nossa reflexão sobre como a gente às vezes é moldado pela cultura, de como a gente às vezes se deixa permitir Sim. pelo preconceito, pelo egoísmo e por tudo mais. Outra coisa que vai até conversar no final disso, dá para convergir as duas coisas aqui na conversa, mas que é o seguinte: eles não estavam julgando inicialmente, e conforme o filme vai caminhando, eles vão começar a fazer isso, segundo aquilo que eles estão convencidos, só pelos conceitos que eles já têm. E aí a gente poderia discutir sobre fé, de como muitas vezes a fé é muito mais sentimental do que certeza, sendo que, de acordo com a Bíblia, ela precisa ser certeza e não sentimento. Olha, eu sinto que isso, me parece que aquilo, eu acho que aquilo outro, e não certezas que a gente de fato tem, né? Então, acho que uma coisa eu vou ser bem breve nisso aqui, depois se você quiser discutir mais sobre o que eu falei, a gente discute. Mas assim, primeira coisa que eu acho que fica basear o que a gente acredita no que a gente tem certeza. Giovanni, mas isso não é fé. Não, exatamente isso é fé. Uhum. Basear naquilo que a gente tem certeza. É um videozinho que eu vi esses dias até num outro canal de YouTube, o cara falando exatamente sobre isso. Eu preciso sentir que Deus está me ouvindo para orar? Não, você precisa saber que Deus está te ouvindo. Uhum. Sim. Você precisa ter certeza disso. Uhum. Eu preciso sentir que Deus é aquilo. Não, você precisa saber que Deus é, né?
E ponto, onde está a nossa base? É numa certeza ou num achismo? E dois, ver como essas certezas de fé estão colidindo com aquela cultura, com aquele preconceito, e repito, não é preconceito só de conceitos que você já criou na sua É o mente e está preconceito vivendo ele, na palavra, realmente. né? O preconceito no conceito do que é um Do que é preconceito. isso. Nossa, Isso. misericórdia. Mas é isso aí. Mas é porque preconceito, no sentido que a gente fala, também é um pré-conceito, Conceito. Uhum. né? O preconceito também é, enfim, nossa, que maravilha que ficou isso É aqui. que, na Mas verdade, esse é enfim, o significado da palavra. é porque você tem preconceito e você tem pré-conceito, Conceito, isso. É o significado entendeu? São disso. duas palavras. Sim, São duas mas é que palavras. essa palavra, né? Preconceito vem É disso porque aí. um origina a outra, mas, Uhum. mas são duas. Se eu tiver errado, qualquer professor de português pode me corrigir, fica à vontade, eu vou aprender. É, mas vamos lá, ter esse ponto aqui, de a gente enxergar isso aqui e colocar em colisão com as certezas que a fé me pede para ter, para a partir daí eu tomar decisões, né? São decisões que estavam sendo tomadas não por aquilo que eles sabem, mas por aquilo que eles acham. E precisou de vir alguém, aí a reflexão para nós sermos, né? Que resolveu andar na contramão, pegando outro vídeo que a gente já gravou aí do Rente Ponta Cabeça, né? Pegar uma cultura e ir contra a cultura, né? O cristianismo, ao longo da história, tem muito essa imagem, né? De andar na contramão e tudo mais. É um cara que resolveu fazer isso, tomar as rédeas e falar: olha, gente, vocês estão culpando o inocente, eu não vou permitir que isso aconteça, né? E aqui não é o que eu estou querendo colocar, mas é quando Deus vira e fala assim: o diabo vem e fala, Giovanni, você é um culpado. E Jesus vai olhar para mim não como Giovanni, né, mas justificado, e falar: ô diabo, cala a boca, tá? Porque você está culpando o inocente. Para mim ele já é inocente, ele não é culpado mais. E a gente sabe que Deus faz isso por nós também, né? Essa defesa, né? Eu brinco com a minha esposa, gente, eu não gosto da música, tá? Mas toda vez que alguém meio que acusa um ou outro aqui dentro de casa do negócio que não fez, você deixou a toalha em tal lugar. Não fui eu. A gente sempre vira e fala: meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador. A gente dá essa zoada aqui dentro de casa. Sim. Mas por mais que eu não goste da música, essa Essa é uma partezinha que eu verdade. gosto, cara, você tem essa noção, né? Eu não tô na mão de um júri, como é que eu posso dizer, tendencioso. Eu tô na mão de um Deus justo, né? E se de fato eu me apresentar confiando a minha defesa, não nos meus méritos, mas em quem me defende, né? Eu vou poder lograr, lograr êxitos. Nossa, fui longe agora. Eu vou poder ter alegria, né? E saber que no final das contas, o que será dito sobre mim, como acontece no filme também, já te dando um spoiler. Gente, a primeira versão é de 1957, mas vale a pena assistir. Inocente, no final das contas. Inocente. Não porque eu me defendi bem, mas tinha alguém me defendendo. Uhum. E esse meu defensor conseguiu resolver os meus problemas. Muito isso. bom. Alguma coisa que Excelente. ficou para trás aí? Conseguiu lembrar o que você já viu? Eu cacei aqui, ó, mas você vai assistir, você vai falar no próximo vídeo. Jurado número 2. Está na Prime. Jurado número 2. Está no Jurado número Prime. 2. Jurado Cara, mas número eu acho que você 2. viu. Se eu Posso? não me engano, foi você que me indicou. Se eu não me engano. Não sei. Sei, eu tenho que ver a cara dele para lembrar. Deixa eu te mostrar. Tem que lembrar. Não, acho que eu não vi, não. Cara, veja então e traz pra gente, viu? Mas Pra você gente já viu? aguardar. Não, mas a gente quer você falando. Com a sua, Entendi. seu A gente quer, refinamento, seu a gente refinamento quer. com, entendeu? A sua Hum, teologia, sua mente aberta, palavras tá. certeiras, a gente quer isso. Você sabe que o YouTube não mostra que isso existe, né? A gente não. Você pode falar, eu quero. Você pode falar, eu quero. A gente não, porque essa É que a pessoa aqui, gente, ó, eu e o Saulo, não tá inscrita a pra você gente, eu e o inscrever. Saulo, O que a Saulo. gente é um, né? Então é Ah, que eu não tá. falo mais na pessoa. Depois que eu casei, a gente não fala mais o pronome possessivo, né? Singular, é só plural.
Nossa, hoje é aula de português também, né? O Eu singular não sei. acabou quando eu falei sim pra ele e ele falou sim pra mim. Aí virou só plural. Nossa, que Então lindo. Nossa. a gente, Você tá pregando por você mesmo? não, Não, então tá bom. não, Que ficou parecendo. não, não, não. Pregando pra mim Então mesmo, tá não. bom. Mas é uma verdade. Tanto que eu entrei com Então aquela tá. música Encontro, né? Da oficina, Hum. onde ele fala, e nesse encontro não É, existe mais o eu, passa a existir o nosso. Aqui. minha esposa entrou com uma mentira no nosso casamento, mas tudo Qual bem. que ela entrou? Me faz bem, é porque tem uma parte da Me música que fala assim, é sinto sempre tão assim, amada. perfeito, de qualquer jeito. Não, não é isso não. É que ela é sempre assim, perfeito, você de qualquer jeito me faz bem. E aí é Entendi, um negócio que eu não sou, né? Deve ser falando de Jesus. entendi. Mas enfim, né? Mas é isso, muito bom esse filme. Eu não sei se eu vou assistir, né? Não vou prometer nada aqui, mas posso entregar É, tudo. nunca vai, nunca vai. Porém, eu sei que você vai assistir Jurado número 2. E aí a gente vai vir falar desse filme. Provavelmente, Nossa, não, mas provavelmente. primeiro que você vai curtir muito, porque o filme é muito bom. É nessa pegada. É Uhum, nessa pegada aí. uhum. Por isso que eu fiquei pensando, falei, cara, será que é? Só que, enfim, rola muitas outras coisas. Você vai ver, Não, eu não. vou falar pra você ver. Vale a pena. E é isso, gente. Então Gente, fica mais uma indicação de filme pra você ver. veja o filme, se inscreva no canal, que pelo amor de Deus, gente, assim, tá ruim, tá difícil. Sabe? Eu vou vir com a playcante de papelão, assim, escrito assim, ó. Por favor, Eu vou ajude a fazer uma minha música de família. fundo. É, sabe aquele vídeo do Chaves chorando no fundo? Que ele quer ir pra Acapulco? Aham. É isso, sabe? Estamos Gente, como quem sonha. eu nem quero ir pra Acapulco, eu só quero pagar meu aluguel. Que difícil. Vamos que vamos. Mas vai dar bom. Quando eu encerrar o vídeo, você ouve. Peraí, minha esposa tá me julgando aqui, gente, só porque eu Quando a brinquei, gente tá? encerrar o Desculpa. vídeo, você ouve o que você falou, tá? Por quê? Ué, porque esse vídeo foi pra você. Firmar sua fé não no que você sente, mas na sua Ah, meu certeza. Deus do Ah! céu, tchau. Tchau, gente! Tchau.